Salve, salve, galerinha do bem, como que vocês estão? Espero que bem. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos à nossa nave. Eu sou o economista Marcelo Martinovic e temos aí, de acordo com as notícias, a percepção de que os caminhos da paz lá na região da Ucrânia, esse conflito com a Rússia, nos parece que, e acreditamos que sim, tem um desfecho rápido, porque isso não é mais possível. E aqui na nossa nave, hoje nós iremos falar do que? Mas antes disso, vai lá, coloca o seu polegar aí no nosso like, o indicador, enfim. Enfim, senta o dedão aí, se inscreva no canal se você não é inscrito e aperte o sininho para as notificações. E se você gostou do vídeo, espero que sim, que você compartilhe. Já somos em 228 tripulantes dessa nave, estamos caminhando, como diria um personagem conhecido, ao infinito e além, galera. Estamos falando do que? Do custo financeiro e da estrutura dos elementos custo financeiro. E aí nós temos um primeiro elemento que é a indexação, e o segundo elemento que é a taxa de juros, que vai compor esse custo financeiro. E nós iremos falar disso hoje, mas é só um minuto. Muito bem, galera. Então, e para hoje nós iremos trabalhar o que? É o terceiro vídeo. Por que 3 vídeos? Porque é um tema muito importante, principalmente agora que a Selic deu uma disparada. Então é importante, né? Quem quer navegar um pouco aí nas operações econômico-financeiras, e nesse caso mais financeiras da nossa tesouraria, do nosso fluxo de caixa, tem que entender, né? Tem que entender. E como eu falei em vídeos anteriores, eu não gostaria de estar aqui falando de inflação, mas ela infelizmente está rolando. A gente está trabalhando para que isso, nós os brasileiros, o Banco Central que nos representa, está fazendo isso para que esta inflação possa ceder. Por isso que a Selic ela está realmente subindo de maneira importante. Então, o que nós falamos no vídeo passado, né, na aula passada, coisa de professor, né, galera? Nós temos aqui alguns elementos e essa aula vai ser uma aula um pouco mais técnica. Então é muito importante a sua atenção aqui para que você entenda. E é claro, vai ficar gravado aí, depois você aperta o play novamente para você entender. O que é importante no cálculo do custo financeiro? Lembra que nós falamos? Nós temos 4 grandes elementos aqui no processo. Nós temos o valor presente, o valor futuro, o tempo e o custo financeiro, que é uma parte a indexação e a outra parte é a parte dos juros. Então a gente vai dividir isso aqui em 2 elementos. O primeiro elemento se chamará de bases de incidência ou bases da incidência, ou seja, aonde é que as taxas irão incidir. E um outro elemento diferente são os sistemas de capitalização, ou seja, se essas taxas estão incidindo sobre o capital e depois o capital vai crescer na linha do tempo, também pode diminuir, né? Mas vai crescer na linha do tempo nos juros simples ou nos juros compostos. Então é importante separar esses assuntos. Primeiro, base de incidência, e segundo, o sistema de capitalização. Vamos primeiro falar das bases de incidência, ou da incidência, que são bem importantes. E a pergunta é o seguinte: o que é a base de incidência? É aonde vai os juros, né? Que é o elemento mais importante.
Agora, os juros, e eu queria que você estivesse comigo nessa viagem. Os juros, você acha que ele vai onde? Sob capital velho ou sob capital novo? É porque se tem o capital velho e o capital novo, é que existe um processo de atualização, correção. É isso que você pensou, quer dizer, não faz sentido nenhum a gente ter os juros sobre o capital velho, realmente não tem o menor sentido. Então os juros aqui só pode ser sobre capital novo. E é isso que a gente tem que pensar. Então eu vou ter mecanismos de atualização, mecanismos de correção para o capital velho vir o capital novo. E em cima deste capital novo é que nós iremos incidir a taxa de juros combinada. Isso é bem importante. E aí, para a gente falar disso, eu vou te passar duas ferramentas fundamentais. Acho que sem elas não dá para gente seguir adiante e compreender esses elementos. Então nós temos a ferramenta da acumulação de taxas. E quando ela é usada, professor? Ela é usada quando as bases de incidência forem diferentes. Então é uma técnica da acumulação de taxa. Que se a base for a mesma, você não vai usar essa ferramenta, você vai simplesmente somar os percentuais e corre para o abraço. Então a ferramenta da acumulação de taxas só vai ser usada quando eu tiver taxas de incidência com bases distintas. E outro elemento é a análise numa operação do ganho ou taxa nominal ou ganho ou taxa real. Gente, tem muitas outras coisas que não vai dar para colocar aqui. Aqui é só para você ter uma ideia, né, de como ir para a página 2, beleza? E aí depois, quando você for para a página 2, tá com o diamante um pouco lapidado, aí só o céu, não, nem o céu é o limite, galera. Então veja, vamos falar um pouco de como que eu acumulo taxas com bases distintas. Nada melhor de começar no famoso 2 mais 2 igual a 4. Será mesmo? Mas como assim? Como assim, professor? Gente, nós estamos num ambiente diferenciado. Então vamos tentar entender. Lembre-se que eu falei que são bases de incidência distintas. Bom, primeiro passo, vamos pegar uma correção monetária e uma inflação. Então o primeiro passo aqui é pegar o capital e atualizar esse valor. Vamos imaginar que eu estou aqui no primeiro momento com um capital de R$100, beleza? E eu tive aqui então uma inflação neste período de 2%. Vamos imaginar que nesse ano aqui eu tive uma inflação de 2%. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a atualização deste capital, o repasse da correção monetária. Ou seja, como que eu vou ter aqui? Eu vou ter 2% sobre R$100 e, portanto, o capital corrigido será de 102. Até aqui, beleza? Belezeira. Muito bem. Uma vez que eu corrigi o capital, qual o próximo passo? O próximo passo é pegar o capital corrigido, R$102, e aplicar, vamos imaginar, a taxa de juros do período também de 2%. Então eu vou fazer agora uma incidência da taxa de juros, veja, sobre o capital corrigido. Nesse caso, teremos 104,04, que é esse processo da incidência. Portanto, 2 mais 2, não é. 2 mais 2 não é igual a 4. Aí tem uma formulinha para isso, né, para te ajudar. Vai ser 1 mais o índice vezes 1 mais a taxa de juros. Eu não posso somar. Por quê? Porque o índice vai sobre o capital antigo e a taxa de juros sobre o capital novo. Então eu preciso fazer uma acumulação que é um sobre o outro, tudo junto e misturado, e com isso a gente vai ter aqui essa acumulação. Portanto,
2 mais 2 em matemática financeira não é 4, e sim 404. Tudo bem, pessoal? Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é muito legal, e essa é uma delas. Beleza, beleza. Vamos partir então agora para o outro conceito de ganho nominal e ganho real, porque se você entender essa coisa da acumulação das taxas e entender o ganho nominal e ganho real, taxa nominal e taxa real, eu acredito que a gente consegue depois caminhar, né? Caminhar para continuar lapidando essa pedra. Mas olha aqui esse caso, supondo que o faturamento da sua empresa em 2015 foi de 1.430.000, ok? Em 2016, 1.952. Qual a primeira pergunta? Houve ganho nominal? Ou seja, eu consigo ver e falar que houve? Sim, houve. Nós tivemos um crescimento das vendas aqui. E ela cresceu nominalmente 34,58%. E a conta é aquela conta clássica, né, pessoal? Eu tiro um do outro, né? Pego a diferença e divido pela base, né? Pela base. Então, o capital mais antigo... Pessoal, galera, tem que falar assim, que é o menor capital. Nem sempre o mais antigo é o menor. Então, é o capital mais antigo, a base, né? Então, capital mais novo menos capital mais antigo. Tiro um do outro, depois divido pelo capital mais antigo, que é o ponto de partida, ponto A e ponto B. Então a variação nominal foi de 34%. Isso é bem importante, galera, bem importante. E nesse período eu tive uma inflação de 5%. Então como é que eu faço a conta? Eu já sei que você pensou. Marcelão, se eu pegar esse capital antigo, aplicar a inflação, corrigir o valor, para ele ficar nas mesmas bases desse capital, dá para fazer a conta direta. Excel, dá para fazer. Mas eu não quero demonstrar isso. Eu quero demonstrar o quê? Eu quero demonstrar que a gente vai aplicar essa fórmula, que é a fórmula inversa da anterior. Onde eu vou pegar o ganho nominal, vou descontar o índice, tirar de 1. A pessoa pergunta, por que tirar de 1? Que exemplo que eu vou dar aqui? É um exemplo estranho, mas Você imagina que 1 é a laranja. Então você foi lá, usou 1 como laranja, chupou tudo, depois jogou a casca fora. Então o 1 é a casca da laranja que você utiliza e depois você descarta, porque eu quero somente a variação, galera. Então eu vou dividir um pelo outro, né? A taxa nominal pelo indexador, nesse caso a inflação. E com isso eu vou encontrar exatamente o nosso ganho real dessa operação. Isso é bem importante. Eu não posso pegar 34,5 e tirar 5. Tem gente que pensa assim, mas olha a ilusão de ótica. Se eu pegar 34 e tirar de 5, vai dar 29, né? Não, 29. De jeito nenhum. O ganho foi de 28,178. Olha como tem gente mal intencionada e acaba abusando da ignorância alheia para ter um discurso que não corresponde à realidade. Então, é bem importante tomar cuidado disso. E aí, veja, então, agora sim, nosso ganho nominal, né, 34%, descontada a inflação do período, nosso ganho real do período, e aí está certinho. Então, o que é importante você entender? O dinheiro nominal é o dinheiro que valeu para aquele momento. Então, tipo assim, o faturamento da empresa há 10 anos atrás foi de R$1 milhão. Beleza. Só que ele não é o mesmo de hoje, né? Não é o mesmo de hoje. Porque o dinheiro vale para um determinado momento, né? Se a empresa continuar faturando os mesmos R$1 milhão até hoje, provavelmente ela está no prejuízo, né? Porque em 10 anos, a tal da inflação, ela come boa parte do poder de compra da moeda. Isso é bem importante, bem importante. Portanto, se você entendeu, vamos usar 2 mais 2 não era 4. E 4 menos 2, será que é 2?
Então você entendeu, né? Que aqui eu fazia a mesma conta para identificar qual foi o ganho real dessa operação. Então foi 1,96%. Por que que isso é importante? Para a gente entender, lembra quando eu comecei esses conteúdos aqui? Porque o nosso objetivo é estudar o valor do dinheiro na linha do tempo. Caso contrário, a gente não entende e a gente acaba realmente tendo problemas aqui bastante importantes. Então, lembrando que nós falamos da base de incidência, o primeiro tópico, e esse segundo tópico vai ser os sistemas de capitalização. Veja, então a primeira parte, essa parte aqui, foi para falar onde o capital incide. E aqui é como que a taxa do custo financeiro afeta esse capital. E aqui nós temos dois sistemas. O famoso tal do juro simples, que tem com certeza absoluta, você já ouviu falar. E ele, a base é fixa. E o famoso juros compostos, que a base é móvel. Mas como assim, professor? Como assim? Sim, base fixa é porque a taxa incide somente da base inicial. E base móvel é porque o capital e os juros vão caminhando ao longo do tempo. Eu vou te explicar aqui. Então, primeiro passo é entender base fixa, juros simples. Está pensando, não sei o que está pensando, mas onde se aplica isso? Gente, juros simples basicamente se aplica numa única operação, que é a famosa antecipação de recebíveis, beleza? O famoso desconto de duplicata, desconto de título. As demais operações, todas elas ocorrem nos juros compostos, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vou falar um pouco do juros simples, que é a famosa base fixa. Como é que é isso? Você imagina que você tem um capital, você vai estar aplicando esse dinheiro hoje ou tomando emprestado a R$100, beleza? E aí, como que vai acontecer no primeiro momento? Foi combinado que o custo financeiro dessa operação seria de 1% ao mês. Só que estou no juros simples, 1% ao mês, só que no juros simples. Lembra? Texto fora de contexto é um mero pretexto, beleza, galera? Então aqui eu tenho R$1 de juros e beleza, meu capital andou nesse período, capitalizou quanto? R$101, beleza? Vamos imaginar que você continua nessa operação. Por que a base é fixa? Porque, veja, independente de quantas operações e quanto tempo demora, a base sempre vai ser os R$100 e no segundo momento eu vou ter 1% sobre quem? Sobre os R$100. Por isso que eu tenho novamente mais R$1, de maneira que N2, o meu capital só pode ser R$102, porque sempre será 1% sobre a base inicial. Sempre da base inicial. Isso é extremamente importante. Por isso o nome juros simples. Por que simples? Porque é sempre a base inicial. Então é uma matemática bastante tranquila de entender. E, como eu falei, basicamente é aplicado nas operações de antecipação de recebíveis. E a fórmula, claro, como eu tenho uma sucessão de somas, como que eu posso resumir na matemática algébrica uma sucessão de somas? É a multiplicação. Então a multiplicação representa uma sucessão de somas. Então 2 mais 2 mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. Então a multiplicação ela abrevia, ela resume a sucessão de somas. Por isso que eu tenho esse coeficiente e a taxa multiplicado por n, dá esse coeficiente que soma o capital principal, e o capital então vai caminhando linearmente nesse crescimento dessa taxa, sempre sob a base inicial. Muito bem, e como eu falei, as demais operações são operações todas nos juros compostos. E galera, veja, o que eu falar aqui nesse vídeo é 0,001% do que é para a gente aprender, beleza? É só mesmo para você conseguir ir para a página 2
e a gente continuar evoluindo. Então, juros simples uma parte e os juros compostos. Então, tal dos juros compostos que a galera chama de juros mais juros, corrigindo o conceito, não é só juros mais juros, é juros sobre capital mais juros. Isso é bem importante. Você imagina aqui nosso mesmo exemplo, os meus R$100. Aí eu tive, no primeiro momento, os juros, um custo financeiro de 1% no período. Seja um ano, um mês, não importa, é o mesmo raciocínio. Então, o capital ele cresce na razão de 1% no período, R$1, portanto, nós temos R$101 neste momento fotografando N1, beleza? E agora, para o N2, que aí a grande mudança do juros simples, juros compostos, e no juros simples a base de cálculo era fixa, era R$100. Nos juros compostos não, a base de cálculo ela é móvel. Então nós temos juros sobre capital mais juros, juros sobre capital mais juros, juros sobre capital mais juros, e assim se vai sucessivamente. Então agora não é mais 1% sobre R$100, como era no juros simples, não. É 1% sobre R$101, que é o capital mais juros. E aí então vai dar 1,01, portanto, em N2, diferentemente do juros simples, o composto é 100, base de cálculo agora 101, nova base de cálculo, montando o capital de R$102,01. Já sei o que está pensando, eu já sei. Mas é tão pouquinho. Gente, não existe pouquinho em matemática financeira. Qualquer coisa é muito. Então não existe pouco percentual. Tudo bem, se eu pensar aqui 1 centavo, beleza. O que é importante é que não existe pouco percentual. Todo percentual é muito, beleza, galera? Portanto, qual é a fórmula básica? Você percebe que aqui eu vou trabalhar sempre com o capital e os juros. A diferença é que, lembra que no juros simples a multiplicação resumia as somas? Agora não. Agora temos um conjunto de multiplicações, porque é o capital que multiplica pela taxa N vezes. Então, qual é a função matemática que resume, que abrevia um conjunto de multiplicações? Só pode ser a função potência. Não é a função potência, ela que traduz o que acontece com os juros compostos na linha do tempo. Isso é bem importante. E se você fizer um gráfico aqui do comportamento da taxa no juros simples, perceba que o comportamento é linear. Claro, o crescimento do capital é baseado em somas, enquanto que aqui no composto não. Nós temos aqui uma parábola onde o capital ele vai caminhando a razão de 1% ao mês, juros compostos. Perceba que antes da taxa fazer o aniversário, olha que interessante, a taxa de juros compostos é menor. Por isso que algumas operações são no regime simples, né? Porque eu tenho aqui um elemento fundamental que é a taxa, o aniversário da taxa, um período, seja um mês, 2 meses, seja um ano. Leva isso e estude isso, porque isso é bem importante. Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é muito legal. Então, quando a taxa, antes dela fazer o primeiro aniversário, os juros compostos pagam menos e os simples pagam mais. A partir do momento que a taxa faz aniversário, então os juros compostos começam a render mais que o simples. E aí, né? Eu sei que você está pensando, perfeito, mas Marcelão, valeu, mas aonde que eu vou aplicar o meu rico dinheirinho, meu din-din? Bom, agora que a gente deu uma boa substância aqui em custo financeiro, no próximo vídeo a gente vai começar a falar de operações de renda fixa, sejam pré ou pós-fixadas, e operações de renda variável, mas isso é no próximo vídeo, galera. Bom, eu espero que você tenha entendido a minha intenção de ter dividido esses vídeos em 3,
justamente para que desse para que você pudesse entender estes elementos e a partir daí caminhar para a página 2 aí nos seus estudos. E é isso, galera. Então, valeu por estar com a gente aqui na nave. Eu espero que você esteja gostando do nosso canal, que esses conteúdos estejam agregando valor para você. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu. TMJ. Tamo junto.